para Maria, que somava apenas 19. Novinha, conhecimento mínimo sobre sobrevivência, porque ainda tinha pouca ciência sobre maturidade. Engravidou no primeiro semestre da faculdade. Mas já, um filho com tão pouca idade? Coitada da Maria. Um relacionamento recente e frágil, seu olhar de adolescente romantizava o seu próprio naufrágio. Tudo já começou errado. Um homem 12 anos mais velho como o pai da criança, que aos poucos foi se ausentando. E aí, Maria? Cadê a esperança? Em meio a tantas desculpas, se perdeu a confiança. Hoje não dá pra conversar, tô muito cansado, preciso dormir cedo e amanhã vou trabalhar. Quando não, de repente, acordei gripado, não vou conseguir te encontrar. Enquanto isso, os meses se passavam, a barriga crescia e Maria, sem saber o que fazer, padecia. No começo, sem renda, deu um jeito da forma como podia. Rinodê, auxílio permanência, rede de apoio da família. O tempo foi passando, Maria foi se fortificando e outras soluções foi encontrando. Estágios, poucas laricas, marretar no carnaval e, com muita sorte, CLT. Mulher não tem escolha. Engraçado que mãe sempre consegue dar um jeito. Diferente de outros sujeitos. Mais de 5 milhões de crianças sem o registro do nome do pai na certidão de nascimento. Uma coisa tão sem cabimento, mas que na sociedade não gera nenhum questionamento. Se o pai trabalha ou adoece, a criança ele já logo esquece. Eles não precisam nem justificar, apenas um aviso. Não vai dar. Ao contrário da paternidade, a maternidade não é flexível e nem opção. É obrigação. É você quem gesta e todos ao seu lado dizem não há mais nada que te resta. Quem pariu, que mantém embale e sempre buscando recursos para que a estrutura não se abale. Mãe tem que se manter firme na trilha para não cair em algumas armadilhas. Por isso, não tem como romantizar. Então pare com essa ideia de que a figura da mãe tem que ser posta no altar. Cada uma vive em um contexto social e subjetivo que não tem como igualar. Então, por favor, sem essa ideia de santificar, porque isso só contribui para anular a nossa existência e atrapalha no processo de sobrevivência. Maria, além de mãe, além de mulher e mãe, é preta. Então você já sabe que a mina é porreta. Mas, mesmo tudo tendo que ser tão batalhado, a vida lhe trouxe vários aprendizados. Por isso, respeita as mães, porque o futuro é o matriarcado. E aí, depois dessa linda poesia que eu começo o programa, e vou começar me apresentando daquele jeito que vocês já conhecem. Meu nome é Willy Leal e começa agora mais uma edição do programa Juventude 120 para vocês. E eu já gostaria de começar agradecendo a Rádio Comunitária Cantareira. Então, se você mora ou está passando pela Brasilândia, sintoniza aí, 87.5. Correto, produção? Correto. Isso, sobre a minha produção. Também gostaria de agradecer muito ao Coletivo Coletividade, pelo qual eu faço parte, e que proporciona toda essa nossa experiência desde quando a gente voltou novamente com o Juventude 120. Então já siga lá o coletivo nas redes sociais, arroba Coletivo Coletividade, ok? No Instagram e no Facebook. Mas também já siga a nossa página do programa, que é arroba Juventude 120, no TikTok, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então já compartilha pra geral que essa é a segunda parte do papo Maternidade Periférica e Dissidente. Puxa a vinheta pra mim, produção. Ok. Juventude em 120. É tudo nosso. Juventude em 120. Vou pedir pra vocês se apresentarem de novo, né? Pro pessoal. E se você não viu a primeira parte, volta lá, corre lá, vê a primeira parte que tá super especial. E depois você vem aqui assistir a segunda parte e já coloca todo mundo pra assistir do seu lado, hein? E eu já gostaria de começar com uma pergunta. O que é maternidade dissidente? A maternidade que é validada pelo restante da sociedade, que é esperada, é uma maternidade dentro de um contexto da família nuclear, onde existe o pai provedor e a mãe ali sobrecarregada com as crianças. Essa mãe é uma mãe nos moldes cis heteronormativos, branco, colonizador, elitista também. Então, quando a gente fala que nós somos mães dissidentes, quer dizer que a gente foge dessa norma pré-estabelecida. Então, no meu caso pessoal, eu sou uma mãe que também é uma pessoa trans não binária, eu sou artista, e aí já é mais uma marginalização aí da sociedade. Sou pobre, periférico,
não sou cis, não sou hétero. Então, quando a gente foge de todas essas normas que são esperadas dentro dessa santificação, dessa romantização da maternidade, do que seria a mãe ideal, que é aquela mãe Amélia, que cuida, que vive para servir, a gente tá na dissidência, a gente acha importante se colocar dessa forma para que também as pessoas saibam que existe outros moldes de maternidade muito mais do que dentro desse padrão. A gente tem um projeto chamado Cara de Mãe lá no Instagram do coletivo, que a gente posta foto de mães fora da norma, né? Porque esse projeto nasceu justamente dessa inquietação de toda vez a gente tá sendo atravessado por essa... Nossa, mas você é mãe, você nem tem cara de mãe, né? E, tipo, de não entender... Isso é esquisito, enfim, então a gente tem esse projeto para falar um pouco de maternidade dissidente, para as pessoas poderem ver, né, para além de só ouvir o que é. E pra vocês, né, como foi essa questão? Porque todas vocês engravidaram novas, né, ainda antes dos 20, que é uma coisa que a gente não espera, né? Logicamente a gente sempre pensa que vai ter filho, vai constituir uma família a partir dos 25, que é quando a gente consegue, né, a pensar num emprego estável, que a gente consiga manter, né, a longo prazo. E como foi pra vocês essa questão de vocês com vocês mesmas? Como é essa questão? E como tá sendo, como foi? E como vocês... Não sei pra ficar sabendo, não. E aí, eu queria entender, né? Queria entender e saber como foi pra vocês essa questão de ser mãe nova, ser mãe solo, vocês com vocês mesmas. Eu tenho pra contar a minha história, que é muito engraçada, ao mesmo tempo tipo, escrachado, assim. Quando eu tive o Miguel, eu entrei numa ideia de que eu realmente deveria ser uma mãe normal, né? E aí, tipo, eu tirei todos os meus piercings, pintei o cabelo, comecei a usar roupas que não eram as roupas que eu usava. E aí eu falei, não, a gente tem que ir na igreja, tipo assim, lembrando que eu sou ateu, né? Tipo, aí eu fui na igreja, fui aceitar Jesus, tipo assim, tá ligado? Foi a maior fita, assim, eu realmente sentia que eu era muito errada mesmo, que, tipo, não tinha nada em mim que fosse certo pra aquela criança. Ficava pensando como seria na escola, ninguém ia deixar as crianças na minha casa, que ele ia sofrer preconceito, não sei o quê. E aí foi depois um processo de resgate de identidade, de eu, tipo, olhar e falar, né, assim, depois que eu fui lá, tal, nesse dia de aceitar o Jesus, que no caso foi sem querer, e aí no fim eu tive que mentir lá no altar, falando que eu ia aceitar Jesus, e eu não ia. Eu cruzei os dedos, entendeu? Que, tipo, é mentira. E aí, tipo assim, aí teve esse processo, assim, que foi bem intenso. E eu, assim, tento conversar bastante com o Miguel sobre isso, que antes de ser mãe dele, eu sou uma pessoa, mas eu também tento me ver dessa forma, porque às vezes muitas vezes a gente se coloca em segundo plano. Todas as vezes, né? Até comentando em casa que às vezes a gente come menos para deixar para as crianças. E aí eu tava conversando com o Bruxa sobre isso, porque a gente tava trocando uma ideia de coisas que aconteciam em casa, e daí eu falei que fazia isso, daí ele falou também. Aí eu fiquei tipo... Que fita, né? Tipo assim... Que fita, né? Que é diminuir a própria comida da gente, porque... Pra sobrar pro outro... Que é nosso filho, sei lá, né? Eu não sei mais o que falar, mas eu acho que tem mais coisa pra falar, mas depois eu engato. A maternidade veio num momento muito foda pra mim, né? Porque eu ainda era adolescente ali. Então eu tava tentando entender ainda, descobrir quem eu era exatamente, do que eu gostava. E foi uma quebra muito grande. Fiquei num limbo, assim, por um tempo mesmo, de estar totalmente perdida, de minha vida ter mudado do nada, de ponta cabeça, virado de ponta cabeça. E aí, do nada, um monte de responsabilidade, você é obrigado a amadurecer. Mesmo sem querer, tem que fazer várias coisas ali para uma criança, entendeu? Depois que eu tive filho e que eu fui entender todas essas questões sociais da maternidade, como realmente é uma opressão estruturada socialmente,
isso se abriu um novo mundo pra mim. E aí eu conheci as pessoas que são mais próximas de mim hoje em dia, que são essas mães que estão à minha volta aí com seus filhos. E aí isso mudou a rota da minha vida, né? A gente tem um coletivo aí há 6 anos, o meu filho ele tem 7 anos. E o coletivo existe há 6 anos. Então, desde que ele era muito pequenininho, a gente tava nesses espaços. Então, ao mesmo tempo que a maternidade veio ali pra mim no momento e me deixou perdida sem saber muito bem quem eu era, ela também me trouxe um caminho aí diferente de conseguir, perceber essa opressão. Tá, então, como que a gente pode se juntar pra fazer alguma coisa de diferente? Pra tentar mudar isso, pra tentar conscientizar as pessoas, pra que a maternidade não seja esse peso tão foda pra gente. Então, trouxe muitas coisas fodas nesse sentido, assim, de eu me descobrir também. Artisticamente, eu só me descobri depois da maternidade. É um processo coletivo, né? Do coletivo. Totalmente coletivo. Tipo, artístico. estar com outras mães que estão ali na mesma realidade de sofrimento e de se sentir perdida. Junto a gente conseguiu e consegue, eu acho que sempre aí, todos os dias, se encontrar e construir uma história diferente. E construir pros nossos filhos também uma maternidade diferente. Tipo, É maluco. o coletivo realmente salvou, assim, a minha maternidade. Eu também, meu filho vai fazer 9 anos. E a gente tá há 7, né? Então, tipo assim, quando a gente chegou, tipo, nossas crianças eram novas, eu lembro de bruxa amamentar e todo mundo dar rolê com criança bem novinha, bebê, tudo, peguei todos no colo. Mas o coletivo realmente me tirou de um lugar de alienação dentro da maternidade e me colocou num lugar de crítica, sabe? Assim, era difícil pra mim, mas assim, parecia que eu era errada por estar pensando e criticando a maternidade, né? Eu ficava, nossa, meio super foda. Eu lembro de estar nos grupos maternos e tal, assim, do Facebook. E é muito sobre essa bênção, essa glória, sabe? Essa nossa, nanã. E eu, tipo, olhava o meu filho e falava, puta que pariu, velho, e agora? Tá ligado? Então, assim, ninguém relatava isso. Ninguém falava que quando viu o seu filho ficou desesperado, tá ligado? E pra mim foi isso, ver ele assim. Eu fiquei, mano, não posso nem morrer, cara. Tipo assim, sabe? Nem morrer, não posso nem morrer em paz mais, tipo, nem fazer nada, sei lá, tudo passa pela minha cabeça como, será que isso pode me pôr em risco? Porque se eu morrer, com quem que ele vai ficar? Tá ligado? Eu entro sempre nessas, tipo, que se eu morrer, ele vai perder essa educação crítica dele, tudo vai se acabar, porque é só eu e eu, tá ligado? E o meu pessoal, e ninguém vai manter a relação dele com o meu pessoal. Então, assim, acho que fugiu um pouco, né? Mas, assim, é porque talvez também ser mãe é um pouco estar perdida dentro de si mesma, né? Porque tem pouco tempo para você conseguir ser você mesma. Então, quando eu consigo, sei lá, fazer a minha unha e, tipo, e dar um rolê sozinha, que é, tipo, sei lá, quando foi isso que aconteceu, é um milagre, tá ligado? É uma coisa, porque para pensar são somente 6 dias do mês, e sendo que eu trabalho, então tem somente 2 dias do mês que eu realmente tenho livre pra eu fazer o que eu quiser. Então, quando chega nesse dia, eu tenho crise de ansiedade. Então, eu venho de uma educação conservadora, assim. Então, quando eu engravidei, eu tava entrando na faculdade, tava sentindo que eu tava começando a me libertar um pouco, sabe? De um autoritarismo familiar, assim. E aí eu engravidei. E aí meio que... E aí é isso, né? E eu tava me libertando, aí a maternidade meio que me segurou. E... Então, eu comigo mesma. Não sei como que é a minha relação comigo. É meio caótica. Sinto que é meio caótica, assim, justamente por isso, assim. Porque não tem esse espaço de me pensar para além do meu filho, sabe? É sempre pensando nele, assim, tipo... quero alguma coisa pra minha vida, quero fazer alguma coisa pra mim. Mas eu tenho que também fazer esse cálculo, né? Se vai ser possível chegar aos meus desejos pessoais e tal, por conta da maternidade, assim. E aí eu acho que muita terapia também. Muito. Nossa, essa terapia, assim, também.
Todos E só que também a maternidade, ser mãe, construir essa relação com o Cauê, ver o Cauê crescer, e respeitar também a personalidade dele. Ele é escorpiano, cheio de personalidade. Que eles banjam a personalidade, sabe? Então, tipo, ao mesmo tempo, a relação que eu tenho com ele faz com que eu também me perceba em alguns aspectos, também me veja, sabe? E daí eu acho isso da hora, tipo, essa relação que a gente tem ali dentro do nosso mundo, eu e ele, sabe? De troca, assim. E você mesmo? Onde que tá isso aí? Então, não tem eu mesma, entendeu? Não sei onde está eu mesma, cadê eu mesma? Eu mesma, cadê eu Vai ter mesma? ajuda psicológica. Fala, plateia. O que eu perguntei, o que eu falei, na verdade, foi que eu faço alguns estudos já, referente a alguns recortes sociais. E no caso, Joy DeGruy, que é uma socióloga, ela traz um estudo sobre o transtorno pós-traumático da escravidão, que é um transtorno social onde é reproduzido coisa que acontecia antigamente na escravidão, reproduzida nos dias de hoje, né? E aí, no caso, só para ter um exemplo para a galera entender, por exemplo, na época da escravidão, principalmente, isso é um estudo, claro, feito no recorte americano Estados Unidos, ela fala que as escravas, para os filhos não serem vendidos, elas machucavam, feriam seus filhos para que seus filhos não fossem vendidos como escravo para outros, né? Então a mãe, para o filho não ser vendido, mutilava o próprio filho. E aí a gente apresenta hoje, por exemplo, quando uma mãe negra vai para a escola e o seu filho é elogiado, ela sempre tem um mas. Ela precisa sempre mutilar ele de alguma forma, sempre, como que se diz, quebrá-lo, tipo, inferiorizá-lo ele para que, quando as pessoas elogiam, hoje, para vocês entendem como um transtorno pós-traumático, esse sacrifício da maternidade exige pelo outro, pelo filho, na vida de vocês, assim, vocês percebem isso? Bom, eu acho que sim. Uma das coisas que a gente mais fala entre nós mães, que assim, é assunto constante, se a gente fosse debruçar aqui sobre isso, a gente pode ficar horas falando sobre, é a culpa materna. Ela nasce junto com o filho ali, quando você engravida, você já engravida da culpa junto, porque é constante, é uma imposição social muito grande, como a maternidade deve ser. Todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá ouvindo, que tá vendo isso agora, com certeza já ouviu, já viu coisas como que o que é mais importante pra mãe é o filho do que ela mesma, do que a vida dela mesma, que mãe de verdade dá vida pelo filho. E quando eu falo aqui, olha só, é a culpa materna me fazendo fazer isso. Sempre me justificar que isso não quer dizer que eu não amo meu filho, isso não quer dizer que ele não é... Ele realmente é a pessoa mais importante pra mim, de todas as que eu conheço na minha vida. Mas tem sempre essa culpa aí materna que faz com que a gente tenha que se invisibilizar, que se esconder, que se oprimir, diminuir, pra se encaixar nesse lugar, pra se sentir minimamente boa mãe. E não importa o que a gente faça, não importa se a gente tá tirando constantemente comida da nossa boca pra dar pro nosso filho, se a gente tá fazendo tudo o que a gente pode e o que a gente não pode pra criança crescer bem e feliz. A culpa materna sempre vai estar ali no nosso ouvidinho, falando que a gente tá fazendo merda, que não estamos sendo boa o suficiente, que poderia ser melhor. Sempre que uma criança tá fazendo alguma coisa errada, qual que é o primeiro comentário que alguém faz? Cadê a mãe dessa criança? Sempre isso, porque essa sobrecarga, esse papel diante da sociedade é sempre nosso. Nós somos as pessoas totalmente responsáveis por aqueles seres. Se eles fizerem coisas boas, a gente não vai ser parabenizado por isso. Se eles fizerem coisas ruins, a culpa vai ser totalmente nossa. A mãe não cuidou, não criou direito. Também desse jeito aí que não tem nem cara de mãe. A gente entra em bads profundas aí por conta disso, profundíssimas, fica muito mal. Ainda bem que a gente tem, tipo, uma rede de apoio no sentido de mães que também criticam esse molde e que entendem que
esse não é o certo. A gente vai se apoiando, se ajudando ali pra quando uma cai, o outro consiga levantar. Mas é uma culpa constante e a gente constantemente tentando se livrar disso e viver minimamente enquanto indivíduos, né, para além da maternidade. Então, sim, concordo. E pensando num recorte racial, assim, também, eu sinto, né, sou uma mulher negra e o Cauê é uma criança negra também, de pele escura, assim, de pele mais escura. Sou uma mulher negra de pele clara e ele tem a pele mais escura. E, tipo... E aí, pensando nessa questão de se anular, assim, né, de ter que se anular pra proteger, sabe? Eu sinto às vezes que eu faço muito isso e eu fico com muito medo também, tipo, ai, eu vou chorar. Porque, mano, tá sendo uma questão muito foda, tipo, trabalhar essa questão do racismo com ele, tá ligado? Porque quando eu fui conversar isso com ele, ele ficou muito mal. Ele ficou muito mal e eu fiquei também. E, tipo, e aí, assim, pensando, porque essa questão de se anular é uma coisa que vem desde a infância. Ai, caralho. E, tipo, vem desde a infância, assim, sabe? Esse lugar de anulação, de pouco afeto, de muitas violências também, assim. E, tipo, a nossa personalidade vai crescendo muito em cima disso, sabe? De maneira inconsciente, a gente achar que, tipo, a gente merece pouco e que tem que se acostumar com isso, sabe? De estar sempre nesse lugar de, sei lá, de diminuir a própria existência, sabe? E aí eu sinto que a maternidade intensifica um pouco isso. E tá meio que sendo um processo muito difícil entender como que isso me afeta e também pensar em como que eu vou proteger o Cauê disso, sabe? Porque eu procuro fazer esse reforço positivo com ele, assim, né? De sempre ressaltar as qualidades dele, de ressaltar a beleza que ele tem, sabe? Porque enquanto ele tava... Que é outra coisa também que a escola, acho que faz muito isso, que enquanto ele tava nas escolas da prefeitura, tipo, tava super da hora, assim, esse processo da construção da identidade dele, assim. Aí ele entrou pro estado, aí os personagens que ele escolhe nos jogos são brancos, ele só pinta criança branca nas atividades da escola. E aí eu meio que tô tendo que rever e, tipo, refazer todo esse trabalho, sabe? E, mano, é muito foda, assim. Tipo, é uma coisa que toca numa ferida que é muito ferida. É uma ferida que é muito aberta, assim, quase inflamada, sabe? Que aí dói muito, assim. E, tipo... E, enfim, mano, é isso, assim. É muito difícil e haja terapia pra... Sim. Queria agradecer, né, a vocês que aceitou o convite. E falar que todas as mães solos são fodas, porque quando uma mulher ela bate de frente com a sociedade e consegue criar outro ser, ela é uma mulher foda, porque ela já nasce foda por ser mulher. Numa sociedade super machista e muito preconceituosa que tenta rebaixar vocês a todos os instantes. A mostrar a vocês que vocês não são nada, mas vocês são a coluna que sustenta toda essa sociedade. Porque sem uma mulher não teria uma sociedade. Porque eu penso que a mulher, cara, ela provém vida, ela mantém uma casa sozinha, ela consegue fazer tudo sozinha. Um homem não consegue fazer metade das coisas. Às vezes eu acho que... homem, por exemplo, um belisquinho tá desmaiado no chão chorando. Porra, um parto, cara, alguém sente dentro de você, você aguenta. Então, tipo, mano... Com violência. Com violência. Que às vezes o negócio... Violência tudo. Mas queria agradecer muito vocês e queria que vocês passassem suas redes sociais, agradecessem, né? E deixassem alguma coisa aí pro pessoal. E eu gostaria já de agradecer ao Coletivo Coletividade, o Coletivo Revolução Materna, pelo qual vocês fazem parte. Desculpa, professora de português.
Perdão. A Rádio Comunitária Cantareira e a todos vocês, né, gente? Porque eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que ser levada pra adiante. Não pode parar aqui. É uma luta que não vai acabar aqui nessa conversa. Vai ter ainda muitas mais mulheres aí pela frente lutando por isso e tenho fé que vai conseguir. Um dia a gente consegue mudar essa bosta da sociedade. Ai, sim, eu acho que fé nas crianças, e eu sinto que estamos nesse caminho, assim, de mudanças, porque a gente consegue unir muita força, sabe? A gente se fode pra caralho. Desculpa aí. Mas a gente, mano, é muito difícil, assim, porque eu acho que... enfim, são muitas dificuldades e eu acredito muito nesse lance da gente fazer essas transformações sociais por meio do afeto, sabe? Por meio das redes de apoio, por meio das redes de afeto. E o coletivo tem esse trabalho, assim, porque a gente faz os eventos e o pessoal fica, tipo, depois, sabe, uns dias comentando, mano, muito obrigada, muito foda, assim, e é muito transformador, assim, ainda mais pra mães que se distanciam da norma, né? E daí é isso, acompanha a gente nas redes sociais, é coletivo.revolucão materna. Meu Instagram artístico e pessoal é Arayan_poucas, Arayan com Y e N no final. É isso, o meu Instagram é Bruxa Livre. Mais uma vez, o Instagram do coletivo é revolucão.materna. Sigam a gente lá, tem muitos projetos em andamento aí. Mães artistas, mães periféricas, acompanhem, participem, colhem com a gente. Tem muita coisa aí pra acontecer e acontecendo. É isso. Queria falar pra gente organizar o ódio e defender a alegria, porque não dá pra ficar vivendo nesse lugar sempre de tristeza. Que a gente possa ter mais alegrias, que é meio negado pra gente às vezes. E meu Instagram é das.nuvens. E é isso. E, mais uma vez, coletivo.revolucão materna. E agora a gente terá uma poesia pra encerrar o bloco. E eu já vou dar o meu tchau antes da poesia, porque eu quero que encerre com a poesia, porque eu amo poesia e depois eu não consegui falar direito, então já vou dar aqui uns beijos, um cheiro, um queijo e até a próxima. Não sai daí, compartilha com geral. E segue a gente nas nossas redes sociais, @Juventude120, no TikTok, no Instagram, no Facebook, no Twitter, @Coletividarte no Instagram e no Facebook. E acompanha bastante aí a gente, que a gente tá crescendo e... Tá ligado, né? Quando crescer a gente não vai esquecer de vocês, que ajudaram a gente aqui embaixo. E agora fiquem com uma poesia. São olhares que gritam e cochichos que rasgam. Cada palpite me empurra para o não lugar, cada julgamento me afasta de celebrar quem eu sou quando não sou dor. Todo mundo acha que sabe o que é calçar os meus sapatos, ver o mundo através dos meus olhos, mas eles estão todos enganados. Ninguém presenciou todos os meus choros, o desespero do não controle e a certeza de que não tem como controlar. Quando se fala de maternidade, muita gente acha que sabe, que faria diferente, que tem o que opinar, mas só mesmo quem vive na carne sabe o que é todo dia se reinventar. E mesmo assim, senti que o mundo inteiro rodou, mas você parou. Ali, lavando roupa, levando a cria pro hospital, correndo atrás da comida, juntando brinquedos do quintal, dias e noites de febre, limpando bosta, vômito, enquanto todo mundo fica atônito, só te vendo trabalhar. Naturalizando a nossa servidão, normalizando a nossa exaustão, nós vamos reclamar do quê, então? Se quem pariu que mantém em balanço, cai pra gente toda a responsa. E por mais que a gente canse, não tem descanso. São 24 horas por dia, 7 dias na semana, a constante sensação de não sair do lugar. As nossas dores ninguém para escutar. No meio das outras pessoas, a inadequação é nítida. Ninguém sabe o que é ser você e nem quer mesmo saber. Só se preocupam que você calhe a boca da sua criança. E não importam quantas pautas sociais avançam, a gente nunca tá na lembrança. Ninguém fala do que é ser mãe. Ninguém fala da dificuldade dessa horda de pessoas cansadas, sugadas, tirando energia do cu pra criar outro ser que o restante da sociedade nem se preocupa em acolher. Ninguém liga pra essa fita de viver em coletivo. Se geral fosse responsável pelas crianças, teríamos mais mudanças reais.
E ainda tem os pais, esse papo eu deixo mesmo pro final, porque o ódio que me desperta é descomunal. Se você não for um dos 5,5 milhões de brasileiros sem o nome do pai na certidão, corre o risco de ter o nome lá, mas ele ser um belo cuzão. Ausente por opção, que acha que ser pai é pagar pensão, isso quando paga e cumpre o mínimo da sua obrigação. Porque ainda tem quem acha que 300 conto dá pra mãe gastar no salão, sendo que não paga nem 1/3 dos gastos da criação. Mas pra esse bando de vacilão, eu digo que a injustiça Xangô não vai deixar passar não. Você pode até achar que vai continuar por aí ileso, irmão, curtindo seus rolezão, sem ligar pra cria, que também é da sua jurisdição. Mas saiba que seu troco tá sendo preparado no nosso caldeirão. Seus nomes fervendo, virando carvão, vocês vão pagar cada gota de suor que caiu nesse chão. Cada dia de isolamento, desesperança e desilusão. E se depender de mim, cada mãe que chorou sozinha, preocupada com a criação, vai ter sua vingança contra o paizão. Pegou a visão? Ok. Juventude em 120. É tudo nosso. Juventude em 120.